muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre as atualizações ocorridas desde nosso último encontro, na sexta-feira passada, dia 17 de abril, mais precisamente a decisão proferida naquela tarde, depois da nossa conversa. Para isso, entendo pertinente realizarmos um breve histórico dos acontecimentos. O Partido Político Rede Sustentabilidade ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade número 6.363, requerendo a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória 936, que prevê o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o qual possibilita a redução de jornada e de salário, bem como a suspensão do contrato de trabalho. As duas medidas por acordo individual. O ministro Ricardo Lewandowski havia deferido parcialmente medida cautelar para manter em vigor a medida provisória, dando interpretação conforme a Constituição. De forma que os acordos possuíssem validade e eficácia imediata desde o momento da assinatura, mas devessem ser comunicados aos sindicatos de trabalhadores em até 10 dias corridos, contados da data da celebração, para que estes se manifestassem sobre a validade do acordo. A decisão do ministro relator não foi referendada, mesmo após a sustentação oral do advogado da União, representante do presidente da República, requerendo o referendo. Foi vencida por 7-3. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que, em síntese, a pretexto da necessidade de preservar o vínculo de emprego ao fim da crise, considerando o momento excepcional, entendeu que a medida provisória é de urgência, de extrema relevância e razoável, além de garantir renda mínima ao trabalhador. Para o ministro, a regra não fere os princípios constitucionais, pois não há conflito entre empregados e empregadores, mas uma convergência sobre a necessidade de manutenção da atividade empresarial e do emprego. Ele entendeu que a análise de constitucionalidade da medida provisória deve ter como vetores de interpretação, além do artigo 7º, inciso 6º, que prevê a necessidade de negociação coletiva para redução de jornada e de salário, os incisos 3 e 4 do artigo 1º, que consagram como fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, e os incisos 2 e 3 do artigo 3º, todos eles da Constituição da República, que proclamam como objetivos da República, como objetivos da República garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. Acompanharam esse entendimento os ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli. E aqui eu abro um parêntese. Até que ponto a medida provisória cumpre com os objetivos da República acima mencionados e considerados pelo ministro Alexandre? De acordo com informações passadas no próprio julgamento, na sexta-feira, dia 17 de abril, quase 3 milhões de acordos haviam sido firmados considerando a medida provisória. Isso quer dizer que, no mínimo, 3 milhões de pessoas com empregos formais tiveram redução de salário de 10% a 85%, já considerando o benefício pago pelo governo. Ou seja, poderá haver um processo deflacionário. As medidas adotadas pelo nosso governo vão de encontro ao que se está realizando em países como Alemanha e Inglaterra, nos quais há pagamento integral dos salários pelo governo, ou, pelo menos, de parte substantiva deles, ou seja, a conta nesses países não fica com o empresário e nem com o empregado. Fechando parênteses, diante da manutenção da medida provisória, no momento, e eu grifo no momento, foi uma decisão proferida em relação a cautelar, podemos utilizar a medida provisória 936 para realizar acordo individual em 3 possibilidades. Quando o salário for inferior a R$ 3.135, for superior a R$ 12.202,12, e neste caso o trabalhador tem que ser portador do diploma universitário, e ainda quando se tratar de redução de salário, for até 25% essa redução, independente do valor da remuneração do trabalhador. E aqui eu abro um segundo parênteses. Se a redução for inferior a 25%, o trabalhador não recebe o benefício emergencial. De qualquer forma, os acordos devem ser informados ao Sindicato dos Empregados e ao Ministério da Economia
acordo individual ou coletivo, independentemente de que forma seja feita a negociação, deve ser informado ao Sindicato dos Empregados e ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias contado da data da celebração, para que a primeira parcela seja paga no prazo de 30 dias. Caso não seja prestada a informação dentro do prazo de 10 dias, o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução ou anterior à suspensão do contrato de trabalho, inclusive dos respectivos encargos sociais, até que a informação seja prestada. Os acordos deverão ser encaminhados ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. No caso de suspensão do contrato, importante referir 3 pontos. O empregado fará jus aos benefícios concedidos pelo empregador, não poderá prestar qualquer tipo de trabalho, sob pena de o empregador ficar obrigado ao pagamento imediato da remuneração dos encargos sociais referentes a todo o período. E a empresa que estiver auferido, o terceiro ponto aqui, tiver auferido no ano calendário de 2019, receita bruta superior a R$4.800.000, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário do empregado durante o período da suspensão temporária do contrato pactuado. As empresas com receita bruta inferior podem conceder essa ajuda compensatória, mas não são obrigadas a isso. Além disso, a ajuda compensatória ela não tem natureza salarial, ela deve ser informada no acordo, ou seja, ela deve ser uma cláusula do acordo, e ela não integra a base de cálculo do imposto sobre a renda, da contribuição previdenciária e do valor devido ao FGTS. Ainda, o empregado que receber o benefício emergencial terá garantia provisória no emprego durante o período acordado da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão do contrato, e também pelo mesmo período acordado após a realização do acordo. Então, se houve um acordo de 1 mês de suspensão ou de redução de jornada, o trabalhador terá garantia por mais 1 mês além daquele previsto no acordo. Essa garantia não é tradicionalmente vista no direito do trabalho, pois, a princípio, a medida provisória não prevê a garantia de emprego com possibilidade de reintegração, mas uma indenização que vai de 50% a 100% conforme o acordado, a faixa de redução do salário ou a suspensão do caso. Diante de tudo isso, a gente pode concluir o seguinte: podemos utilizar acordo individual nos 3 casos acima citados. Todavia, é preciso lembrar que o julgamento da tarde de sexta-feira, 17 de abril, foi relativo ao referendo de cautelar concedida, ou seja, a ADI ainda não foi julgada definitivamente, e embora a possibilidade seja pequena, a medida provisória ainda poderá ser considerada inconstitucional, o que poderá acarretar a nulidade dos acordos individuais. Além disso, um acordo individual provavelmente será visto pelos magistrados trabalhistas com mais reservas que uma convenção ou um acordo coletivo. Cabe pensar aqui que serão 20, 50, 200 mil acordos idênticos, ou seja, que não houve efetiva negociação com o trabalhador. Motivo pelo qual, dentro do possível, sugerimos que haja negociação com o sindicato. Bom, como em todas as demais conversas que tivemos, não tive como exaurir o tema proposto, dada a sua extensão. Portanto, me coloco à disposição desde já. Muito obrigada.